Estudo dos transtornos do neurodesenvolvimento, baseado no DSM-5-TR. Aula 5. Transtorno do espectro autista. Parte 2. Níveis, especificadores e masking. Em nossa última aula, abrimos as portas do transtorno do espectro autista. Desconstruímos preconceitos e mergulhamos fundo na díade diagnóstica do DSM-5-TR, os desafios na comunicação social e a presença dos padrões restritos e repetitivos. Entendemos o autismo na sua forma mais crua e estrutural. Mas a nossa jornada pelo TEA ainda não terminou. Na verdade, nessa aula vamos entrar na parte mais sutil, sofisticada e muitas vezes mais dolorosa da clínica do neurodesenvolvimento. Se o autismo é um espectro tão vasto, abrigando pessoas com realidades tão distintas, como nós, profissionais e estudantes de psicologia, conseguimos organizar o cuidado? Como diferenciamos a criança que não desenvolve a fala e precisa de auxílio para comer do adulto que é gerente de uma grande empresa de tecnologia, mas que chega em casa exausto e sem conseguir conversar com a própria família? Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nessa aula vamos aprofundar as nuances desse diagnóstico. Vamos entender o que são os níveis de apoio, a importância cirúrgica dos especificadores e, como um ponto alto da nossa aula, vamos explorar o fascinante e esgotante fenômeno do masking, a camuflagem social. Um tema que ganhou um destaque fundamental nas revisões de texto mais recentes do DSM-5-TR, mudando para sempre a forma como olhamos para meninas, mulheres e adultos com diagnóstico tardio. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então, ajuste os seus fones, aumente o volume e vamos juntos dar mais esse passo. Níveis de apoio, desconstruindo o mito do mais ou menos autista. Durante muito tempo, a sociedade e até mesmo parte da comunidade médica usou termos como autismo leve, autismo severo, alto funcionamento e baixo funcionamento. Embora essas expressões ainda circulem no senso comum, elas carregam um problema clínico grave. Elas invalidam a experiência do indivíduo. Quando dizemos que alguém é altamente funcional, as pessoas ao redor tendem a ignorar o sofrimento interno daquela pessoa porque ela parece estar bem. Por outro lado, quando dizemos que alguém é de baixo funcionamento, nós frequentemente apagamos as potencialidades e a dignidade dessa pessoa, reduzindo-a às suas limitações. O DSM-5-TR não classifica os autistas em uma régua linear de quem é mais autista e quem é menos autista. O autismo é a neurobiologia da pessoa. Ela é 100% autista. O que o manual propõe é uma categorização baseada na quantidade de suporte contínuo que essa pessoa precisa para conseguir navegar no mundo com qualidade de vida. Existem 3 níveis de suporte estabelecidos pelo manual e eles devem ser avaliados separadamente para as 2 áreas do autismo, a comunicação social e os comportamentos restritos repetitivos. Os 3 níveis de suporte no TEA, de acordo com o DSM-5-TR. Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1, de acordo com a nomenclatura clínica, exigindo apoio. O que isso significa na prática? Significa que o nível 1 necessita de auxílio para iniciar interações, organizar tarefas e lidar com quebras de rotina. Pode parecer apenas tímido ou rígido. Nível 2. O nível 2 exigindo apoio substancial. O nível 2 tem déficits notáveis, linguagem pode ser simples, dificuldade clara em lidar com mudanças,
causando sofrimento visível aos outros. Nível 3, exigindo apoio mútuo substancial. O nível 3 apresenta prejuízos graves, comunicação mínima, rituais e inflexibilidade interferem drasticamente no funcionamento diário e na segurança. Uma ressalva clínica importantíssima para nós anotarmos nos nossos cadernos de psicologia. Os níveis de suporte não são tatuagens definitivas, eles são dinâmicos. Uma pessoa pode precisar de suporte nível 1 durante a infância em um ambiente escolar acolhedor. No entanto, se essa mesma pessoa entrar em um ambiente de trabalho extremamente tóxico, barulhento e sem previsibilidade na vida adulta, o seu sistema nervoso pode entrar em colapso crônico e ela passará a necessitar de um suporte de nível 2. Os níveis falam sobre a relação entre o cérebro do paciente e as demandas do ambiente naquele recorte de tempo. Se o ambiente é acessível, a necessidade de suporte cai. Se o ambiente é hostil, a necessidade de suporte sobe. Nosso trabalho terapêutico, muitas vezes, é ser o arquiteto dessa acessibilidade. Os especificadores, o diagnóstico sob medida. Você já se perguntou por que duas crianças diagnosticadas com autismo de nível 2 podem parecer tão diferentes na clínica? Uma delas pode passar a sessão inteira falando sobre dinossauros sem olhar nos seus olhos, enquanto a outra brinca com carrinhos em absoluto silêncio, sem emitir uma única palavra. Ambas têm o transtorno do espectro autista, mas as roupas que o diagnóstico veste nelas são diferentes. É aqui que entram os especificadores. O DSM-5-TR orienta que o diagnóstico de transtorno do espectro autista nunca deve vir sozinho na folha de papel. Ele precisa vir acompanhado de sobrenomes clínicos. Nós não diagnosticamos apenas o autismo, diagnosticamos o perfil completo. Os principais especificadores são: com ou sem comprometimento intelectual concomitante. Avaliamos se a pessoa possui, além do autismo, o transtorno do desenvolvimento intelectual que estudamos na aula 2. Há autistas com deficiência intelectual severa e autistas com QI muito acima da média, altas habilidades, superdotação. Outro especificador é com ou sem comprometimento da linguagem concomitante. Avaliamos o nível de linguagem falada. O paciente é não verbal? Ele fala frases simples ou tem um vocabulário exuberante? Outro especificador é associado a uma condição médica, genética ou ambiental conhecida, como a síndrome do X frágil, a síndrome de Rett, síndrome de Down ou exposição a substâncias durante a gestação. O último especificador é associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento, mental ou comportamental. E aqui entra a famosa comorbidade. É extremamente comum que o TEA venha de mãos dadas com o TDAH, com transtornos de ansiedade ou depressão. Percebe como a psicologia é tão fascinante? Quando você une os critérios A e B, define os níveis de suporte e adiciona os especificadores, você não tem mais um rótulo genérico. Você tem um mapa singular daquele ser humano sentado na sua frente. E é esse mapa que vai guiar a sua terapia. O fenômeno do masking, o fenômeno da camuflagem social, a exaustão de fingir ser típico. Agora, nós vamos entrar no coração da nossa aula. Uma das atualizações mais elogiadas e urgentes da revisão de texto do DSM-5, o nosso TR, foi o reconhecimento explícito do viés de gênero no diagnóstico do autismo e a validação clínica de um fenômeno devastador chamado camuflagem social ou masking. Historicamente, o autismo foi estudado e descrito com base no comportamento de meninos. A proporção diagnóstica sempre foi de cerca de 4 meninos diagnosticados para cada menina.
Durante décadas, os médicos achavam que o autismo feminino era uma raridade. O que a ciência moderna e as próprias vozes das mulheres autistas revelaram foi uma verdade chocante. As meninas autistas não eram raras, elas eram invisíveis. E elas eram invisíveis porque, desde muito cedo, aprenderam a camuflar os seus traços para se encaixarem no mundo neurotípico. Mas o que é masking? O que é camuflagem social? A camuflagem social não é apenas ser educado ou esconder a timidez. É um mecanismo de sobrevivência, um esforço cognitivo brutal, ativo e constante para imitar o comportamento de pessoas neurotípicas e suprimir os comportamentos autísticos genuínos. Mas como isso se manifesta na prática? Contato visual calculado. A pessoa autista, mesmo sentindo um desconforto imenso, força-se a olhar nos olhos do interlocutor. Ela fica pensando ativamente: ok, olhei para o olho esquerdo dele por 4 segundos, agora preciso olhar para a boca, agora preciso balançar a cabeça para fingir que estou concordando. Será que estou piscando demais? Roteirização. Antes de um evento social, de uma ligação telefônica ou até de ir à padaria, a pessoa planeja detalhadamente todas as possíveis interações e respostas na sua cabeça. Se a interação foge do roteiro, ela entra em pânico interno, mas por fora tenta manter um sorriso treinado. Supressão de estereotipias. Ela sente uma necessidade avassaladora de balançar o corpo ou abanar as mãos para se regular sensorialmente, mas ela engole esse impulso em público por medo do julgamento. Essa energia reprimida se transforma em uma tensão muscular e ansiedade incapacitantes. Imitação de expressões e interesses. Meninas autistas muitas vezes observam as meninas populares da escola como se fossem antropólogas estudando uma tribo distante. Elas imitam o tom de voz, as gírias, as roupas, a forma de sorrir e até fingem ter os mesmos interesses em artistas ou séries, apenas para não serem excluídas ou sofrerem bullying. O custo da camuflagem social. Viver em modo de camuflagem é como tentar rodar um jogo de videogame pesadíssimo em um computador que não tem bateria ligada na tomada. A bateria acaba rápido. O custo emocional e físico dessa simulação diária é o esgotamento profundo. Pessoas com nível 1 de suporte que fazem camuflagem social constante frequentemente desenvolvem o burnout autista, que é um estado de exaustão extrema onde as habilidades de camuflagem entram em colapso. É comum que elas percam habilidades que já possuíam, enfrentem quadros severos de depressão, fadiga crônica e só então, no consultório de um psicólogo ou psiquiatra, tentando tratar a depressão resistente, o diagnóstico de autismo finalmente vem à tona, muitas vezes aos 20, 30 ou 40 anos de idade. O DSM-5-TR agora deixa muito claro: os sintomas do TEA podem não se manifestar plenamente até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas da pessoa. E esses sintomas podem ser mascarados por estratégias aprendidas no final da infância e na fase adulta, especialmente em meninas e mulheres. Vamos a um estudo de caso: o burnout de Ana e o espelho quebrado. Para sentirmos o peso dessa realidade, feche os olhos por um momento, respire devagar e vamos a um exemplo hipotético. Vamos conhecer a Ana. Ana tem 30 anos, é arquiteta, casada e sempre foi vista por todos como uma mulher incrivelmente inteligente, perfeccionista e um pouco peculiar. Durante toda a sua infância, Ana foi a menina quieta. Ela não causava problemas na escola, tirava boas notas e ficava isolada na biblioteca durante o recreio, lendo obsessivamente sobre a história da arquitetura gótica. Os professores a elogiavam. Ninguém viu os traços porque ela não incomodava. Na adolescência,
a complexidade social explodiu. As conversas deixaram de ser sobre brincadeiras literais e passaram a ser sobre flertes, ironias, fofocas e regras não ditas. Ana se sentiu como se todos tivessem recebido um manual de instruções da vida social e o dela tivesse vindo em branco. Para sobreviver, Ana começou a camuflar. Ela passou a treinar sorrisos em frente ao espelho. Ela analisava como suas colegas riam e imitava a mesma modulação de voz. Ela suprimiu sua vontade de balançar as mãos quando estava feliz, passando a apertar os próprios dedos por baixo da mesa até machucá-los. Ana cresceu, formou-se, casou-se. Ela conseguiu manter a máscara, mas o preço foi devastador. No escritório de arquitetura, Ana é exposta diariamente ao barulho do telefone tocando, ao cheiro forte do café que os colegas fazem o tempo todo, às luzes fluorescentes piscando e às conversas fiadas do happy hour, que para ela não fazem nenhum sentido. Aos 30 anos, Ana não aguentou mais. Um dia após o trabalho, ela sentou no chão do carro, na garagem de casa, e começou a chorar desesperadamente. Não era um choro de tristeza comum, era uma falha no sistema. Ela não conseguia formar frases coerentes, não conseguia levantar, não conseguia tolerar o toque do próprio marido. Ela entrou em um burnout autista severo. Foi nesse estado de quebra total que Ana buscou a terapia. Ao analisar a sua história desde a primeira infância, investigar a sua exaustão social crônica e a sua rigidez de interesses, a psicóloga acolheu Ana e apresentou, pela primeira vez, a possibilidade do transtorno do espectro autista, TEA, nível 1, sem comprometimento intelectual e linguístico, com histórico de camuflagem intensa. Quando Ana recebeu o laudo, ela não chorou de desespero. Pelo contrário, ela chorou de um alívio monumental e disse: "Eu passei 30 anos achando que eu era uma pessoa quebrada, uma extraterrestre defeituosa fingindo ser humana. Saber que existe um nome para o que eu sinto, saber que existe um formato de cérebro como o meu, significa que eu não estou louca, significa que eu posso parar de atuar e começar a viver." O diagnóstico tardio, para as Anas de todo mundo, é a permissão legal e científica para finalmente baixar a máscara. A história de Ana nos impõe um desafio ético profundo. Se o mundo inteiro exige que o paciente autista finja ser neurotípico, o nosso consultório deve ser o único lugar no mundo onde essa regra é suspensa. Na psicologia afirmativa da neurodiversidade, nós não usamos a terapia para ensinar o autista a mascarar melhor. Nós não treinamos o contato visual forçado se isso causar dor. Não repreendemos os movimentos estereotipados, a menos que eles tragam risco real de autolesão. O nosso consultório precisa ser um santuário de autenticidade. É o lugar onde a Ana pode sentar de lado na poltrona, olhar para a parede em vez de olhar nos nossos olhos, brincar com o objeto anti-estresse durante a sessão inteira e saber que ainda assim ela será ouvida, respeitada e validada em sua dor. Nós atuamos na psicoeducação do paciente para que ele compreenda o seu próprio manual de instruções. Atuamos no manejo da ansiedade gerada por um mundo caótico e atuamos na adaptação ambiental, ensinando esse adulto a colocar limites, a pedir ajustes razoáveis no trabalho, como o uso de fones com cancelamento de ruído, e a abraçar a sua identidade neurodivergente com orgulho e não com vergonha. Diagnosticar autismo em adultos, especialmente em mulheres camufladas, não é colocar um rótulo que aprisiona, é entregar a chave da cela onde a pessoa se trancou a vida inteira. E assim, concluímos a nossa densa e emocionante passagem pelo transtorno do espectro autista, o TEA. Em 2 aulas intensas,
atravessamos as definições históricas, os critérios de comunicação social, os labirintos dos padrões repetitivos, desvendamos os níveis de suporte e os especificadores clínicos. E nessa aula expusemos o silêncio exaustivo da camuflagem social, o masking. Espero que a partir de hoje a nossa escuta clínica esteja infinitamente mais refinada para perceber as vozes sutis, as mentes que trabalham dobrado nos bastidores e as cores que não estão visíveis à primeira vista. No entanto, o universo do neurodesenvolvimento é vasto e frequentemente as condições andam lado a lado. Você se lembra de que falamos que o autismo possui comorbidades comuns? Pois em nossa próxima aula, nosso próximo encontro, vamos explorar exatamente um desses vizinhos clínicos. Vamos sair do terreno da camuflagem social e da rigidez de rotina e vamos entrar em um território onde a regra é a velocidade, a distração e a urgência. O que acontece quando o cérebro tem uma usina de ideias brilhantes, mas o freio de mão que controla o impulso e a atenção parece estar com defeito? O que acontece quando o corpo parece estar sempre ligado a um motor acelerado? Em nossa próxima aula, mudaremos de marcha e iniciaremos o nosso mergulho em outro diagnóstico que também sofre com estigmas intensos e que muitas vezes caminha de mãos dadas com o transtorno do espectro autista. Na próxima aula, nossa aula 6, estudaremos transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Parte 1, a mente a 1000 por hora. Vamos compreender a base neurobiológica da desatenção e da impulsividade, afastando os mitos da preguiça e entendendo o desafio executivo por trás do transtorno. Eu sou Jefferson Graham, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui o seu comentário sobre essa aula fascinante, incrível, que certamente acrescentou muito ao nosso crescimento pessoal e profissional. E é claro, se inscreva no canal Estudante de Psicologia, curta esse vídeo e coisa boa, um conhecimento tão bom, tão importante e eficaz que nos transforma como esse, merece ser compartilhado e multiplicado. Envie essa aula, compartilhe no grupo da faculdade, envie para os amigos, estudantes e amantes da psicologia e aquelas pessoas que buscam conhecer sua própria mente, conhecer a si mesmo. Já te espero na próxima aula. Beba uma água, beba um cafezinho, estique a coluna e não vamos perder tempo. Vamos para a aula 6, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, parte 1, a mente a 1000 por hora.